Então, mais uma pergunta colocada na nossa caixinha de perguntas. Elsa, o que é que tu achas do equipamento laser, tripla onda, quarta onda, daqui a pouco talvez quinta onda? E esta resposta não é assim tão simples, tão linear. E porquê? Porque temos que avaliar vários fatores. Qual é a potência do equipamento, qual é a potência da saída do laser e, por seguinte, temos que saber de que comprimentos de onda estamos a falar. Portanto, vamos ter que abordar este assunto em duas partes, falar em potências e falar em comprimentos de onda, porque podemos ter equipamentos que são muito bons, com 2 comprimentos de onda, com 3 comprimentos de onda, e podemos ter equipamentos que não são bons, que não compensa ser tripla onda ou 4 ondas. Então, vamos abordar isso a seguir. Falando então em comprimentos de onda, nós sabemos que poderemos ter, por exemplo, o alexandrite, 755 nanómetros, o diodo 808 ou 810 nanómetros e, por exemplo, o diag de 1064 nanómetros. Qual é a diferença entre eles? Cada um vai atingir uma profundidade diferente. Só que também sabemos, e isso é muito interessante, nós termos comprimentos de onda diferentes nesse sentido, porque também temos pelos em profundidades diferentes. Temos penugens mais superficiais, temos pelos um pouco mais profundos e pelos ainda mais profundos a começar ali na nossa hipoderme. Então, comprimentos de onda diferenciados faz algum sentido, pensando assim. Mas depois temos outra questão que é qual a temperatura que aquele laser vai chegar no nosso pelo. Nós sabemos que para queimar o nosso pelo, nós precisamos de atingir 60 graus, certo? E então, nós também sabemos que quanto maior o caminho que o laser tem que percorrer, ele vai perdendo o seu calor. Então, não é? Um laser de 1064 vai mais profundo, mas vai chegar menos quente. Um laser mais superficial, não é? Vai percorrer o menor caminho, mas vai chegar ao seu destino mais quente. Também, cuidado, maior probabilidade de queimar. Então, os estudos mostram-nos que é necessário cerca de 60 graus na raiz do pelo para ele ser queimado, para conseguirmos eliminar. Tá? E os estudos mostram também que o laser de alexandrite, com cerca de 755 nanómetros, consegue chegar no pelo a 70 graus. O laser diodo consegue chegar no pelo a 60 graus. Já atingimos o nosso limite, ok? Tem que perceber isso, atingimos o nosso limite. Então, e então o 1064, ou tudo que for acima de 810 nanómetros, vai ser inferior a 60 graus, certo? Então, vamos ter eficácia acima de 810 nanómetros? Eu acho que não, tá? Eu acho que só vamos ter eficácia com comprimentos de onda até 808, 810 nanómetros, com o alexandrite, com o diodo ou algum comprimento de onda intermédio que possa estar ali entre os dois. Tudo o que for acima de 810 nanómetros já não vamos ter o mesmo resultado e poderemos ter até o efeito rebote, não é? Poderemos ter um aumento de pelos se esse laser chegar, por exemplo, a 30 graus, 40 graus no nosso pelo, na raiz, esse pelo pode crescer mais, porque é uma temperatura que o nosso corpo gosta, tá? Então, poderemos ter, então, uma hipertricose paradoxal. Então, temos que ver a questão do comprimento de onda, temos que ver a questão da potência, certo? Mas então, falando em potência, nós sabemos que a potência da máquina deve ser pelo menos 2000 watts e a potência de saída do manípulo, do laser, deve ser de pelo menos 600 watts. Se temos um laser com um só comprimento de onda de 600 watts, está tudo ok. A máquina é boa, tá? Se tiver só 600, 700, 800, é boa. Se tivermos uma máquina com 2 comprimentos de onda, que é de 600, já não é boa. Porquê? Porque ela vai dividir, não é? Então, uma onda, um comprimento de onda vai ter, por exemplo, 400 watts e o outro vai ter 200. Então, não vamos ter 600 em nenhuma delas.
Então, quando temos dupla onda, tripla onda, quarta onda, a potência de saída do laser vai ter que ir aumentando. Então, falando em potência do nosso equipamento, nós temos aqui uma tripla onda. Esta tripla onda tem 3 comprimentos de onda, cada um vai atingir uma profundidade diferente. Então, nós temos um 755 nanômetros mais superficial, mais profundo e outro mais profundo a 1064 nanômetros. Nós poderemos ter só escolher um comprimento de onda, 2 ou 3. E então nós temos um equipamento com 1800 watts de potência de saída. O que é que isto quer dizer? Que vamos ter 600 watts no alexandrite, 600 watts no diodo e 600 watts no laser Nd:YAG. Tá? E neste momento estamos a trabalhar com os 1800 de uma só vez, assim com 1200 e assim com os 600. Tá? Então, se quisermos trabalhar só com uma onda, vamos ter 600 watts, que é o necessário para termos resultados. Assim, estamos a trabalhar com 1200 e assim com 1800. Agora, imaginem que a vossa máquina tripla onda só tem 800 watts. Acham que vai ter potência suficiente nas 3 ondas? Não vai. Pode ter potência suficiente no diodo, que muitas vezes é o que tem mais potência, mais barras, mas nos outros comprimentos de onda não vamos ter resultados.